O David Taylor mandou aqui, inclusive, o seguinte: uma história maneira, uma história maneira minha com o Kaká. Joguei na base do Sport Santa Cruz e era chamado de Kaká Pernambucano. Tive um problema de saúde, passei 3 anos de depressão, dei a volta por cima. Deus me ajudou. E o Kaká, mesmo sem conhecer pessoalmente, teve um papel importante na minha recuperação. Me inspirei muito na história dele. Queria ver o Kaká, mas sei que é difícil. Então, o Kaká, aliás, obrigado por. Então manda aí a sugestão de pauta, NS Frazão. Manda aí, pode mandar. De pauta, ótimo. A gente sempre chama. Andrew, pode mandar aqui, cara. Pode mandar no privado aqui, tá? O pessoal tá mandando no Instagram. Andrew, então, o Olivinha vem aí. Semana que vem, se Deus quiser, dando certo, ele tá aqui, viu? O Andrew é nosso parceiro aqui, ajuda nos cortes, faz os cortes e posta bastante coisa aqui no Instagram também. Então, valeu, Andrew, valeu por participar. Ô, David, eu estava até falando com uma pessoa muito forte lá na Adidas sobre a possibilidade do Kaká ir ao podcast. E ele falou que o Kaká às vezes não consegue ir nem nas indicações da própria Adidas. Ele vai onde ele se sente confortável, onde ele tem amizade com a pessoa, entendeu? E aqui, como ele só vi ele uma ou duas vezes, né, conversei rapidamente com ele uma ou duas vezes, é difícil da gente conseguir. Cara, mas tem tanta história assim doida, cara. Tem Felipe Mota do Fla Basquete, que também é influenciador. Esse eu não conheço. Fábio Seixas. Fábio Seixas é o que? Como é teu nome, NS Frazão? Fala aí, que eu tô te chamando de NS Frazão, não sei qual é o teu nome. Lembrando que quem tiver uma história maneira pode mandar aqui no chat que a gente vai. Se a história for legal mesmo, a gente lê, debate, e se for muito legal, a gente traz aqui como convidado do podcast, viu? Enquanto isso, também vou dar uma olhada aqui nas postagens, né? O Bernardo, que já teve aqui, que jogou no Vasco, teve aqui, disse que ele deu uma declaração forte aqui. Pode contratar um elenco novo. Meia publicou desabafo nas redes sociais depois da derrota do Vasco, né, para o Juventude. Ele comentou, né, depois de mais uma derrota aí do Vasco, que, olha só, meus amigos, 10ª rodada e já tá nessa situação. Se não mudar, difícil, porque você não vê reação, não vê nada, ninguém reage. Quem entra não resolve. Tem uma porrada de volante no campo, mas parece que não tem. Para quê? Liberdade total. Prepara o coração, porque o segundo turno vai ser doloroso. E depois ele ainda falou assim: pode contratar um elenco novo para o segundo turno. Eu não queria estar falando isso, mas é uma verdade. E ele é vascaíno mesmo. Quando ele teve aqui, a gente falou 98% do podcast praticamente só sobre o Vasco. E a situação do Vasco eu estava conversando com um amigo vascaíno, que é treinador até aqui do meu filho no Arouca, que é o time que ele joga. E a gente estava comentando justamente sobre isso. Eu falei, cara, depois do 6-1, o moral do Vasco caiu demais. Entendeu? E a probabilidade do Vasco cair para a segunda divisão é cada vez maior. É claro que tem essa história da SAF, que está dificultando algumas coisas. Tem a possibilidade do Coutinho voltar, que, convenhamos, se ele voltar vai ser excepcional para o Vasco, mas vai ser muito uma boa ação, porque o Vasco, na minha visão, o Vasco não tem como pagar o Felipe Coutinho. Os valores do Felipe Coutinho são valores absurdos. Obviamente, quando o cara sai da Europa para cá, ele diminui, mas mesmo assim vai ser muito difícil. Mas se ele jogar é porque realmente ele ama muito o Vasco. E se ele não jogar no Vasco,
Pô, dá para entender, porque o cara não vem para encerrar a carreira de fato agora, sei lá, ano que vem. Ele ainda tem lá uns 3 ou 4 anos de futebol para poder jogar, então, enfim, né? E o torcedor vascaíno sonha muito em ver o trio, né, Felipe Coutinho, Alex Teixeira e Souza no Vasco, né? O Allan Kardec era um objetivo também. Essa galera queria se reunir de novo no Vasco, mas o Allan Kardec está no Atlético Mineiro, né? Então, enfim, é muito. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, eu acho que o Vasco. Acho que o 6-1 desbaratinou o Vasco, assim, sinceramente. Eu acho que o Vasco perdeu muito o rumo, porque é uma goleada muito grande, muito forte contra o maior rival no Maracanã e tal, enfim. E os jogadores ainda não assimilaram isso. Só que os jogos estão passando, o Vasco não está mostrando poder de decisão. Esse técnico parece que também ainda não entendeu como é o Vasco, então ele é corajoso, né? O último jogo, acho que ele terminou o jogo com 5 atacantes, se eu não me engano, ou foi no penúltimo, e no último terminou com 3 ou 4 atacantes, eu não lembro, mas ele vai para cima, só que tá difícil. O Fluminense também tá com muita dificuldade, né? Ontem, no jogo do Cruzeiro, a gente viu o jogo do. Eu vi o jogo do Cruzeiro contra o Fluminense. Não foi um bom jogo do Fluminense, mas assim, o Cruzeiro fez o 2-0 já no final do jogo. 1-0 ali foi um pênalti que nem o time do Cruzeiro pediu o pênalti. Então, mais um pênalti esquisito no Campeonato Brasileiro, né? Dessa vez beneficiando o Cruzeiro. O Fábio teve uma discussão interessante com o ex-goleiro Gilmar Rinaldi. Qual foi a discussão? Onde está isso, NS? Como é teu nome? Tu botou teu nome aqui já ou não? Que eu não vi. Ah, você já entrevistou o Fábio? Puta, o Fábio seria muito maneiro. Não, Fábio Seixas. Achei que você estava falando Fábio Goleiro. Achei que você estava falando Fábio Goleiro. Mas o Fluminense tem que acordar, cara. E por mais que tenha sido ali um pênalti maroto, o Fluminense não teve poder de reação, né? E, pô, o Fluminense foi campeão da Libertadores, é o atual campeão da Libertadores. Então, não sei, cara. É difícil. Gilmar Rinaldi, por conta da convocação do Diego Alves. Não, qual foi a discussão? Eu não sei. Mas isso é antigo, então, né? Mas o Fluminense, então, como eu estava falando, o Fluminense também tinha até faixa. Os torcedores do Fluminense levaram faixa ontem, pedindo fora Diniz. Né? Mas aí também é o que eu estava falando. Eu não acho. Sim, o time do Fluminense é um time com jogadores mais velhos, bem mais velhos que a maioria dos times aí que tem. Assim, tem muitos jogadores mais velhos, muito mais do que o que normalmente costuma ser um time de futebol. Né? Mas eles ganharam a Libertadores assim, né? Então, só que ganhar assim não significa que por causa disso você tem que contratar mais jogadores mais velhos. Aliás, falando de jogador mais velho, que papelão que fez o Felipe Melo, né? Já agrediu o assessor de imprensa lá do Atlético Goianiense, aí o cara deu uma esculachada também no Felipe Melo, disse que era fácil encarar ele, que sabia que ele é menor, mais fraco, e não é jogador, não ia conseguir devolver. Enfim, não sei por que ele fez isso, apesar que não tem justificativa, né? Foi meio ridículo, então não sei, cara, mas tá meio esquisito essa situação, assim, do Fluminense. E eu não sei, mas eu não sei até que ponto a culpa é a culpa é do Diniz, tá? Porque o presidente vai contratando jogadores e o cara tem que dar um jeito de escalar.
né? Você não vai contratar o Felipe Melo para ele ser reserva. Deveria, talvez, pela idade, mas ele não é reserva. Aí você tem que botar o Renato Augusto ou o. Como se. Eita porra. Matheus Sérvios? Tá rolando aqui. Vamos falar disso já já. Mas você não vai contratar o Renato Augusto e não colocar para jogar. Mas você tem o Ganso. Então, quando o Ganso não joga, o Renato Augusto joga. Mas o Felipe Melo joga. Assim, é difícil balancear essa participação dos jogadores mais velhos no time do Fluminense. Então, não sei como é que eles vão fazer, mas eu acho que talvez a culpa não seja do Diniz. Especialmente no jogo de ontem, como eu falei, foi um pênalti ali que eu não sei, sinceramente, eu não sei se a regra mudou, eu não sei se a regra nova diz que esse lance é pênalti, mas o cara deu um chute forte numa distância curta, o braço não estava aberto, estava perto do corpo, estava próximo ao corpo, não estava aberto, o braço serve para se equilibrar também. Como é que o cara vai se equilibrar sem o braço? Quer dizer, até dá, né? Senão, o cara que não tem braço não ia se equilibrar nunca, né? Mas, porra, ali foi uma situação que o cara não tinha como tirar, não tinha como desviar do braço, foi muito rápido. Então eu não sei se aquilo ali é pênalti ou não. Mas é estranho. E lembrar vocês que temos aqui alguns parceiros, né, na live. Começando aqui pela BetSat, nossa principal parceira do BarbaCast. A BetSat é a melhor casa de apostas do Brasil e do mundo. É a única que te dá R$ 15 de graça para você usar, só você fazer um novo cadastro através desse link que está aqui, o primeiro link na descrição. E na hora de fazer o primeiro cadastro, você bota o cupom B de bola, R de rato, L de luz, BRL15, e você ganha R$ 15, sem fazer depósito, sem nada. Vai ganhar R$ 15 de graça. Então, a BetSat tem as melhores odds, as melhores promoções. Vale a pena, eu recomendo. O segundo link na descrição é o curso do PTJ no YouTube, sem aparecer, para você que quer ganhar dinheiro no YouTube, aparecendo ou não. Depois que a gente fez, o nosso canal saiu de 40 mil inscritos para 220 mil inscritos. A gente está, hoje em dia, ganhando dinheiro, estamos com patrocinador. Então eu recomendo, é o segundo link na descrição. E o terceiro link na descrição é a camisa do Flamengo, que estava R$ 143. Eu não sei se ainda está. Mas se não tiver, através desse link que está aqui, desse terceiro link que está aqui embaixo, vocês vão para o Mercado Livre, que é o patrocinador do Flamengo, e vocês podem comprar qualquer produto no Mercado Livre, inclusive as camisas do Flamengo originais, tá bom? Além do quarto link na descrição, que é o nosso grupo no WhatsApp.